Professor, qual é a diferença entre gramática normativa e gramática descritiva? Isso é que eu chamo de pergunta gostosa. Quer saber qual é a diferença? Então fica comigo. Mas já aviso, a aula vai ser grande. A gramática normativa, chamada também de tradicional ou prescritiva, é a gramática construída a partir de um modelo pedagógico que visa padronizar o idioma, afirmando o que é correto e o que é errado dentro da língua. Esse modelo é chamado de gramática normativa porque estabelece uma norma, a chamada norma culta, norma padrão. Ela é chamada também de gramática tradicional porque a padronização leva em conta a tradição linguística do país, em especial a forma como a língua é usada na escrita por autores da literatura, e é chamada também de gramática prescritiva, uma vez que ela prescreve, ela receita uma regra sobre como você deve falar e como você deve escrever. Então a coisa funciona da seguinte maneira. O gramático tradicional observa que existem formas linguísticas diferentes que coexistem no tempo e no espaço. Por exemplo, o gramático percebe que existem as formas problema, problema e problema. Aí, o gramático busca os clássicos da literatura. Ele observa como a elite linguística do país pronuncia essa palavra e chega a uma constatação de que a variedade mais usada por esse grupo seleto da sociedade é problema. E assim, o gramático tradicional, normativista, prescritivista, estabelece a norma. O correto é falar problema. Se você fala problema ou problema, você está falando errado. Já a gramática descritiva não é uma construção do gramático tradicional, é uma construção do linguista. E o que é um linguista? O linguista é o sujeito que estuda cientificamente a linguagem humana. O linguista se diferencia do gramático tradicional porque seu interesse não é dizer o que é certo ou o que é errado dentro da língua. Mas calma aí, não me entenda mal. O linguista não é um doidão que vai olhar para isso aqui e dizer, tá tudo certo. Não é por aí. O linguista reconhece o importante papel da gramática tradicional, que é o de criar uma padronização dentro da língua para que ninguém saia por aí falando do jeito que quer. Mas o linguista vai além. Ele olha para cada uma destas variedades da língua e parte em busca de uma resposta científica. A pergunta que ele fará aqui é: por que em vez de o falante pronunciar problema, ele pronuncia às vezes problema e outras vezes ele fala problema? E, movido por este questionamento, o linguista adota um conjunto de pressupostos teóricos e uma série de procedimentos metodológicos para explicar cientificamente por que o falante pronuncia problema ou problema no lugar de problema. Tá, professor, mas como ele faz isso? Bom, como o exemplo em questão está relacionado à pronúncia da palavra, o linguista entra num campo da linguística chamado de fonologia. Ele irá observar um fato linguístico que ocorre com regularidade dentro da língua portuguesa. Quando o fonema lê está precedido de consoantes oclusivas como P, B, T, D, Q e G, ou precedido de consoantes fricativas como F e V, o falante tende a escorregar e pronunciar um R no lugar do L. Assim, a planta vira pranta, a blusa vira brusa, o atleta passa a ser atleta, a Cleusa chega a ser registrada em cartório como Creusa e a Gláucia como Gráucia. O Flamengo, na boca do torcedor frenético, vira Framengo. E por que chamar meu amigo de Vladimir se eu posso chamá-lo Vladimir? Observe que a troca do L pelo R nesses contextos de palavra não é por acaso, é uma tendência que chegou a ganhar um nome em linguística. Essa troca do L pelo R é chamada de lambdacismo. E a coisa não para por aí. O linguista, como um cientista da linguagem humana, quer saber mais. E por isso ele formula outras perguntas. Assim, ele se questiona: desde quando o brasileiro faz essa troca? E para responder a esta pergunta, ele entra no campo da história das línguas naturais. E, estudando a história da língua portuguesa, o linguista descobre que não foram os brasileiros que inventaram essa modinha de trocar o L pelo R. A modinha começou quando ainda se falava o latim e a língua portuguesa ainda estava se formando. No latim falava-se clavo. Até o dia em que alguém pronunciou cravo, estamos até hoje
um cravo na língua portuguesa. E ninguém diz que está errado falar cravo. Em latim, era platia, até o dia que alguém trocou o L pelo R e passamos a falar praça. Até hoje, glute virou grude. E hoje em dia, o problema está se tornando problema. É o mesmo processo fonético que vem acontecendo desde o latim. Beleza, professor, até aí tudo bem. Mas de problema para problema já é demais, né? Teria explicação para isso? Teria. E a explicação é, mais uma vez, dada pela história da língua portuguesa. Os falantes do latim usavam a palavra prora para dar nome àquela parte frontal do navio. Da palavra prora, formou-se em português a palavra proa. Isso aqui, lá no latim, era chamado de rostro, e na língua portuguesa ficou apenas rosto. Na transição do latim para o português, ocorreu com relativa frequência um processo fonético chamado dissimilação total. Quando o falante precisava pronunciar uma palavra com dois fonemas idênticos, por uma questão de economia linguística, um daqueles fonemas era eliminado pelo falante. Por isso, prora virou proa. Por isso, rostro virou rosto. Veja que em ambas palavras, o segundo R foi eliminado, por uma questão de simplificação, por uma questão de economia linguística. E atualmente, os falantes da língua portuguesa continuam se valendo dos mesmos processos fonéticos. Então ele tem a palavra problema. Há o fonema lê após uma consoante oclusiva. Então, esse lê é transformado num pre. Assim surge a pronúncia problema. Só que aí aparece um outro problema, porque esta palavra passa a ter dois R's. Assim, para facilitar a comunicação, o falante se vale do processo de dissimilação total. Opta por pegar um desses R's e eliminar. Neste caso, ele elimina o primeiro, gerando a forma problema. E este é o papel do linguista. Em vez de ficar preocupado em dizer o que é certo ou errado dentro da língua, ele quer explicar, descrever como as línguas se estruturam e funcionam na comunicação humana. E o resultado desse longo e árduo trabalho do linguista é um tipo de gramática que nós chamamos de gramática descritiva. Uma gramática que visa explicar a estrutura, a organização e o funcionamento interno das línguas.